Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista com os nossos aprovados. Hoje nós vamos conhecer a história da Tássila Luan, que foi aprovada em primeiro lugar para o cargo de carteiro do município de Imperatriz, no estado do Maranhão, no concurso dos Correios, o grande concurso, grande e disputado concurso dos Correios. Tássila, eu quero te dar os parabéns pela aprovação. Seja muito bem-vinda. Antes de começarmos a nossa conversa para entender sua trajetória, por favor, se apresente para nós. Quantos anos você tem? Qual que é a sua formação? Quem é a Tássila? Boa noite, obrigada pelo convite. Eu me chamo Tássila Luana, tenho 30 anos, sou casada, tenho dois filhos, o Arthur e o Levi, sou formada em engenharia agronômica pela Universidade Estadual da região Tocantina do Maranhão, a UEMASU. Me formei em 2018, e eu resido aqui em Imperatriz mesmo. E passar no concurso dos Correios foi um sonho, na verdade, assim. Faz muito tempo que eu queria ser aprovada em um concurso. Na verdade, eu iniciei a estudar no concurso desde 2019, caí de paraquedas nesse mundo. E o estudo, ele abre mentes. Assim, eu nunca imaginei, depois de formada, ver o quanto o concurso, o estudo em si, ele tem um leque de oportunidades. Através do estudo, a pessoa pode mudar a vida da gente, de nossos familiares. Isso é muito verdade, Tássila. Quero entender o início dessa sua trajetória, então. Você viu hoje os frutos do seu estudo, mas como que foi esse início? Que momento da sua vida que você estava, que você olhou e falou, eu vou estudar e vou estudar sério para concurso público, né? Em que ano foi isso? Conta pra gente o começo de tudo. Bem, eu comecei a estudar mesmo para concurso em 2019, porque depois que eu me formei, no final de 2018, eu não tinha nem noção do que era ser concurso público. Apesar do meu marido ser servidor público já daquela época, eu não tinha noção como era difícil iniciar essa jornada. E teve a oportunidade em 2019 que aqui em Imperatriz abriu o concurso para várias áreas. E aí eu me inscrevi para agente de fiscalização. Um colega do meu marido, ele indicou estratégia, a gente comprou na época um pacote específico para agente de fiscalização. Eu estudei, né? Eu vi que eu tinha muita dificuldade em português. O professor Felipe me ajudou bastante nessa época, que na grade era ele. E aí eu vi que não é brincadeira inicial para assim, é surreal. Pessoas que nunca iniciou, quando iniciar você vai ficar pasmo, que o português que você aprendeu não é o português cobrado. E foi assim, uma explosão para mim, sabe? Foi um baque até eu iniciar em 2019. E eu fiquei mais alegre, foi ter conseguido passar também em 2019, mas logo depois veio a pandemia, aí travou tudo, aí veio, a gente foi postergando, não tinha mais concurso, pelo menos para minha região, teve aquela parada total. Aí eu tive meu segundo filho, aí eu fui procrastinando, botando empecilhos. E aí, quando eu resolvi realmente estudar novamente, que era a disciplina que eu tinha mais dificuldade, que era o português, matemática, informática, foi em 2023, que eu não tinha nada em mente, mas eu vou focar em português, porque essa disciplina é uma que mais derruba os concurseiros. E aí eu foquei e eu voltei mesmo com força, estudando português afinco. Aí, em 2024, surgiu a oportunidade do BNB, Banco do Nordeste. Eu também concorri. Me autossabotei, infelizmente. Não tinha treinado passar por gabarito. Fiquei muito triste na época, mas eu não desisti, continuei lutando. E aí vi a oportunidade dos Correios. E aí eu treinei bastante, principalmente pelo simulado de estratégia, que eles dão um gabarito parecido com realmente o gabarito da banca. E eu treinei muito para não errar um gabarito. E aí eu peguei e imprimi várias vezes a folha de estratégia, a parte do gabarito, para treinar, treinar, treinar para eu conseguir, porque eu fiquei muito triste por não ter conseguido do BNB, só por ter errado a passagem do gabarito. E tá aí o resultado, primeiro lugar nos Correios, né, Tássila? Você vê que é tudo um processo, é aprendizado. O que importa é isso, é você entender os seus erros e não desistir, que foi exatamente o que você falou aí na sua frase.
Tássila, é muito difícil mesmo estudar. Como você disse, especialmente o começo, até você se entender, entender a sua rotina, a da casa, a da família, encaixar tudo isso. Então, repassa pra gente a sua melhor rotina de estudos em relação a horas líquidas, quantas matérias você fazia por dia, como que você organizava as suas revisões, a divisão de matérias, aquele dia a dia que cada um tem uma estratégia, não tem jeito. Qual que era a sua? Eu, particularmente, eu sou bem diferente dos meus colegas que conseguem pegar mais de uma matéria por dia. Eu fazia o seguinte, eu pegava a disciplina, ou as disciplinas, dividia por dias. Hoje eu vou estudar apenas português. Eu estudava quando meu marido levava as crianças para a escola, que ele passou 5 horas na escola. Essas 5 horas era dedicada exclusivamente no estudo. Direto, direto, eu não parava. A garrafa de água ficava do lado, para eu não sair, para eu não perder tempo. Quando saiu o edital, eu cheguei a estudar mais de 8 horas. Meu marido, ele deu muita assistência, ele me apoiou bastante. E eu consegui botar em dias o cronograma certinho, mas, na minha opinião, o que eu fiz foi português no dia, matemática no outro dia, fazia assim. E no final, eu pegava um simulado e anotava tudo que eu achava. Eu anotava demais. Eu tenho vários cadernos de anotações. Como que você fazia as suas revisões, na verdade? Seriam esses simulados? Era no final da semana? Eu fazia finais de semana, fazia logo após os meus estudos por videoaulas, porque eu amo os videoaulas. A maioria das pessoas se identificam mais com PDF. Eu prefiro videoaulas, principalmente da professora Adriana. Uhum. Ela sanou muitas dúvidas que eu tinha através das vídeos. E eu anotava algumas coisas que ela falava que não estavam nos slides, que ela mencionava, que me ajudou bastante. Principalmente na tipologia textual, que ela sempre falava algumas coisas que não estavam nos slides, que foi muito importante para mim. Excelente. Então, já que você falou, né, de PDF, videoaula, quais as ferramentas que você mais utilizava? Já sei que são as videoaulas, mas você chegou a usar trilha estratégica, o passo, sistema de questões? O que que você mais gostava? No final, eu pegava a hora da verdade, aquelas horas da verdade aulões. Quando eu tinha oportunidade, que tinha aulões de 3 horas seguidas, eu pegava aquelas 3 horas seguidas pelo YouTube mesmo. Depois eu entrava na plataforma para ver algumas notificações que eles colocam lá, algumas observações que não são disponibilizadas no YouTube. Eu peguei lá na plataforma e eu estudei bastante por videoaulas. Para mim, é a melhor ferramenta. Assim, eu consigo obter mais conteúdo, porque eu não sei se eu fico desfocada lendo, qualquer coisa me tira, e com a atenção do professor, olhando para o professor, escutando ele falar, eu já fico mais focada. Muito bom, né, Tarsila? Porque muita gente diz, né, que é do PDF, e você mostra que a videoaula, ela é tão excelente quanto e dá para passar Sim, utilizando essa outra ferramenta. Então, por isso que tá maravilhoso. é questão de perfil mesmo, né? E aí, aquelas matérias que você mais tinha dificuldade, né? Quais eram e o que que você fazia para vencer essas dificuldades? A minha dificuldade, apesar do tempo, e de ser uma dona de casa e ter 2 filhos, meu marido me apoiou, como eu já falei, meu desânimo, achar que eu não conseguiria absorver aquele conteúdo, interpretação de texto, eu tinha muita dificuldade nesses assuntos, e aí eu voltava, peguei com o professor Felipe, peguei com a professora Adriana, até o conteúdo mesmo ficar mais claro na minha mente, assim. Eu tive muita dificuldade na língua portuguesa, é a disciplina que eu mais estudo, e logo, segundo lugar, vem a informática, mas o professor Renato, na hora da verdade, sanou muitas dúvidas que eu tinha e eu sou muito grata. Muito bom, tá? Sei lá, outro momento importante de um concurso é a reta final. Aquela última semana que antecede o dia da prova. Qual que é a sua estratégia de reta final? Não sei se você pisa no acelerador, no freio, fica só em questões, mas conta pra gente essa sua estratégia de últimos dias. Há uma semana eu fiz um pequeno cronograma. Uma semana antes da prova, eu fiz um pequeno cronograma de resolver um simulado por dia e contabilizar as horas que eu ia gastar resolvendo esses simulados. E quais seriam os meus acertos, qual a disciplina que eu ia ter mais dificuldade e tentar analisar elas da melhor forma possível para eu não cair novamente naquele erro.
Eu separei 7 simulados, treinando pelo gabarito do Estratégia. Eu contabilizava, fazia à tarde, que era o horário da prova. Pela manhã, eu só lia, eu não assistia mais videoaula, na última semana eu não assisti mais videoaula, eu peguei minhas anotações, como eu falei anteriormente, eu anotava muitas coisas, de todas as disciplinas. Aí, nessa semana, eu pegava minhas anotações, lia, e à tarde eu ia fazer a prova, o simulado. Eu concluía, via os meus acertos, via o que eu tinha errado, e ia ver por quê, o porquê. Não adianta eu acertar também e não saber se foi por isso, por esse motivo realmente que eu acertei, o porquê eu errei. Eu ia fazer toda a análise, eu era bem minuciosa. E no dia, no sábado, eu vi o vídeo aula, né, de preparação de véspera. Eu também fico muito ansiosa, assim, tento me acalmar ao máximo. Mas no sábado, como terminou cedo a revisão de véspera, eu tentei relaxar o máximo possível. No domingo de manhã também, eu só peguei alguns materiais para ver, algumas notações. E no dia da prova, eu estava muito nervosa, muito. Para mim era a prova da minha vida ali. Estava muito nervosa, ansiosa. Eu não sei, eu cheguei cedo demais no local da prova e nada de iniciar. Aí eu fiz uma pequena oração na hora de iniciar a prova. Aí quando eu vi, parecia que estava abrindo assim um livro de mágica que estava caindo tudo que eu tinha estudado. Eu fiquei tão pasma, tão feliz, tão alegre assim. Nossa, será que é para mim? Eu fiquei assim muito feliz quando eu vi aquela prova e tá vendo a voz de professores falando na minha mente como era, principalmente questões lá muito parecidas com os assuntos que a Adriana tinha falado. Eu fiquei, nossa, essa prova foi para mim. Que lindo isso, né? Muito legal quando acontece todo esse alinhamento, né, que a gente sente. E, Sim. enfim, estratégia de prova, você já começou a falar, mas aí você começou pelas de maior dificuldade, facilidade, seguiu a ordem natural. Como que você executou essa sua prova para fazer tudo dentro do tempo, para passar certinho no gabarito? Como que foi? Eu não sigo do início para o final. Na verdade, eu comecei do final, aí já pulei para o meio, as questões mais fáceis, fui para matemática, que depois que eu terminei do final, né, eu comecei do meio, do final para o meio, aí fui para matemática. Respondi matemática, fui para geografia, que eram conhecimentos gerais, no caso. Por último, deixei o português. Eu deixei português por último, eu estava mais calma, até porque eu respondi a prova num tempo hábil até. Aí eu peguei um tempo muito bom para responder as questões de português, estava mais calma e deu tudo certo. Eu iniciei assim, eu não comecei do português, até porque, para mim, né, igual eu falei antes, é uma matéria que eu tenho um pouco de medo. Assim, eu acho que ela é uma pedra no sapato de muitos candidatos, né? E aí eu deixei ela pro finalzinho, assim. Eu fiz dessa forma, porque eu já tinha mais ou menos o tempo. Eu tinha treinado bastante o tempo. Tá certo. Deu muito certo quando você viu seu nome em primeiro lugar. Como que Não foi essa acreditei. emoção? Como que foi? Eu não acreditei. Na verdade, eu não acreditei quando saiu, porque eu fiquei com o caderno de prova. Eu não acreditei que eu tinha conseguido aquilo, sabe? Ter conseguido gabaritar uma prova. Eu não tinha, estava muito incrédula. E eu tive que esperar sair o resultado para eu poder postar ou falar para os meus colegas que eu tinha conseguido, porque eu não estava acreditando, eu simplesmente estava incrédulo. E você fez quantos pontos? Você se lembra dessa prova? Eu fiz 60 pontos. De 60? Sim, Caramba, você gabaritou mesmo. sim. Mulher, teve discursiva? Não, não teve discursiva, mas Caramba. mesmo assim eu fiquei muito feliz. Não, exatamente, fazer 60 de 60, meu Deus do céu. Isso é incrível, de todas as matérias, né? Sim. Essa foi a sua primeira aprovação? Não, em 2019 eu consegui a aprovação, só que foi postergando e acabou eu não consegui ser convocada, né? Na verdade, nem os que ficaram mais acima a mim não conseguiram ainda.
De porque qual? aqui a administração pública ficou travada. Ainda nem acabou o período do chamamento das pessoas, mas eu já parti para outra. Não dá para ficar esperando, não. É isso, né? Concurso público é quando você assina a sua nomeação. Qual foi o concurso que você foi aprovada? É, eu fui aprovada para agente de fiscalização em 2019 e agora nos Correios. Muito bem, tá, Sila? Que incrível isso! Eu ainda estou incrédula com esse 60 de 60 que você fez. Eu acho que eu nunca conversei com uma pessoa que tenha gabaritado a prova, de verdade, viu? Muito merecido, muito merecido. E agora, Obrigada. quais são os seus planos no futuro? Você vai tomar posse, é claro, nos Correios, mas você pretende continuar estudando? Vai aposentar a caneta? Não, eu pretendo assumir, sim, mas eu quero continuar estudando. Eu almejo outro concurso. Se eu conseguir passar neste outro, aí eu não pretendo mais estudar. Mas, no entanto, eu vou estudar até conseguir, que é o concurso do Banco do Brasil. É o que eu mais almejo, assim, no momento. Muito bem. Eu espero te entrevistar novamente, viu, Tássila? Porque é de fato incrível. É muito, muito impactante, assim. Eu imagino, Eu de uma felicidade tremenda. eu imagino. Uma dica de ouro, então, algo que você considera que foi essencial para essa sua aprovação, o que seria? Persistência. Nunca desistir, porque eu sei que é difícil, porque eu já passei por isso, mas é tão bom, é tão gratificante depois. É assim, tu sente falta de não estudar, na verdade. Quando tu inicia, é ruim, não vou dizer que é bom, mas depois que tu passa um tempo sem estudar, tu já sente aquela falta de estudar. E aí tu vê que abre leques, você vê que não é aquele mundo, que as pessoas falam que é impossível. É só ir, não desistir, que vai conseguir. Muito bom. Tássila, você é um exemplo de verdade, ser seguida de mãe, mulher e agora a primeira colocada aí de imperatriz no concurso dos Correios, viu? Tenho certeza que muita gente vai se inspirar na sua história. Muito obrigada por compartilhá-la. Obrigada. Obrigada a vocês pelo convite. Estou muito feliz, grata. Tenho que agradecer a Deus por tudo, pela essa oportunidade, que é um sonho. É um sonho realizado, sim. Eu imagino. E para você que nos acompanhou aqui, obrigada também pela companhia e audiência. Se quiser ver outras histórias, é só navegar no nosso canal. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau.